Olá, muito bom dia, meu amigo, minha amiga ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando nesta segunda-feira, abrindo a semana, dia 22 de junho, 12º dia de Copa do Mundo e dia de vermos candidatíssimos ao prêmio de artilheiro máximo deste Mundial entrando em campo. Lionel Messi, o atual artilheiro, joga com a seleção argentina, teremos Mbappé em campo com a seleção francesa e também teremos o Haaland jogando com a seleção norueguesa. Na semana passada, entregaram tudo aquilo que a gente esperava, né? Foram muito bem mesmo. Vamos ver o que vai acontecer nesta segunda-feira. Então, já peço o seu like, o seu hype, que você se inscreva, que você compartilhe. E eu quero só sua opinião, o seu comentário aqui embaixo hoje sobre as surpresas. O Irã conseguiu um empate contra a Bélgica, Cabo Verde conseguiu mais um empate. Então eu quero saber de você se tá assim, o nível é baixo ou então essas equipes que a gente esperava muito pouco estão fazendo mais realmente do que a gente imaginava que seriam capazes de fazer. Quero saber sua opinião aqui embaixo e vamos lá dividir a tela com o gol.com.br para você ficar atualizado do que aconteceu, do que vai acontecer. A gente vem aqui na aba da Copa do Mundo, tem lá todos os resultados, né? Estamos na segunda rodada do Mundial. E aí nós temos, aqui ó, Lionel Messi é o artilheiro com 3 gols, o Davi chegou a 3, mas tem 2 jogos, o Jonathan David tem 3, mas tem 2 jogos também, aí tem Harry Kane, tem Mbappé, tem o Haaland, pessoal aí com 2 gols, então essa briga promete ser das mais interessantes. Vamos começar falando dos jogos de ontem, quando a Espanha goleou aqui a equipe da Arábia Saudita, 4-0, o primeiro jogo do Lamine Yamal como titular, ele que se recuperou de lesão, tinha entrado no segundo tempo do jogo contra Cabo Verde, né, aquele empate frustrante em 0-0, e agora não teve frustração. 10 minutinhos e Yamal foi lá e abriu o placar. Depois tivemos 2 gols marcados ainda no primeiro tempo pelo Mikel Oyarzabal, né, que bateu até uma marca interessante aqui, ó, é o espanhol mais rápido a marcar 2 vezes em um jogo de Copa do Mundo. Ele superou o Camineiro, que foi um gol aos 21 e aos 25 do segundo tempo contra a Bolívia na Copa do Mundo de 94, e o Bassora, né, que tinha feito aos 32 e aos 39 lá contra o Uruguai na Copa de 50. Então temos uma marca para o Oyarzabal, uma grande vitória, segundo tempo, um gol contra do Tambakit, que fez um gol contra uma infelicidade, né? Teve uma defesa, a bola bate nele e acaba entrando, e a Espanha vence por 4-0. Se tivesse parado nos 3-0, tinha cravado o placar certinho ali, 3-0, com a Espanha marcando primeiro, sendo um gol do Yamal. Tava cravando. Por que segundo tempo, né? Esses 45 minutos aí só me atrapalharam no bolão, mas tá aí, Lamine Yamal colaborando muito para a seleção espanhola ganhar a primeira na Copa do Mundo depois daquela estreia frustrante. Por falar em frustração, o que dizer dos belgas, né? A Bélgica não saiu do zero contra o Irã, 0-0, um jogo em que, olha, poderia ter sido pior, tá? Porque o Irã teve um gol anulado, um impedimento milimétrico ali, o Irã poderia ter saído com um resultado melhor, então tem que agradecer bastante a seleção belga, né? A gente viu aqui, ó, 23 chutes da Bélgica contra 7 do Irã, 7 chutes no alvo contra 3 do Irã, posse de bola 70%, mas foi um time ineficiente e que depois, no segundo tempo, ainda ficou com um jogador a menos, né? O Ngoy foi expulso porque o Taremi ia sair na cara do gol ali, ele fez a falta sendo o último homem, foi decepcionante. Quer dizer, se bem que os belgas estão dando a dica ali, né? Vou colocar aqui a imagem aqui, ó. Eles anunciaram a escalação dessa forma nas redes sociais deles aí. Eles, cara, pipocando, né? Na hora que eu vi isso, eu falei, rapaz, pipoca mesmo? É assim que vocês vão anunciar a sua escalação? Com pipoca, tá pipocando. Seleção belga, né, que a gente já tirou tanto sarro aí da fantástica, da inesquecível geração belga, a excelente geração belga, que nunca entregou aquilo que a gente imaginava, né? Eliminou o Brasil em Copa do Mundo, sim, mas em Euro não fez tudo aquilo. Agora tá decepcionando mais uma vez, não é mais aquela geração, mas tem jogadores bem interessantes. Tem o De Bruyne ainda, não é nenhum garoto, mas tá lá. Tem o Trossard, tem o Lukaku, tem o Courtois, então tem bons jogadores e não vem rendendo bem. Vai ter que jogar muito na última rodada, porque empatou, né, com o Egito na estreia, agora empata com o Irã, vai jogar contra a Nova Zelândia na última rodada.
Cabo Verde é outra surpresa positiva dessa Copa do Mundo, porque foi lá e arrancou um empate contra o Uruguai, um jogo bem interessante aqui. O Kevin Pina marcou o primeiro gol dos cabo-verdianos na história das Copas do Mundo, aos 21 minutos, cobrando falta de muito longe, bateu direto e fez 1-0. Depois o Uruguai, ainda no primeiro tempo, conseguiu a virada, primeiro com o Max Araújo e depois já nos acréscimos, né, uns 50 minutos ali com o Canóbio, o jogador do Fluminense, fez o 2-1. E aí no segundo tempo, tem aquela sensação, não, agora já tá normal, né, o Uruguai vai se impor e vai ser tudo tranquilo. Não, porque o Muslera, bom, 2026 está com o Muslera como titular ainda, é pedir também, né? Saiu completamente errado, entregou o gol, o Varela foi lá, aproveitou, 2-2 e o resultado que se manteve até o final da partida. Não tivemos uma grande atuação do Vozinha, que era o grande destaque, e aí o Kevin Pina foi o grande nome desse jogo de Cabo Verde, foi eleito o melhor jogador em campo na partida. Grande empate de Cabo Verde, segunda partida de Cabo Verde na Copa, segundo empate contra ex-campeões do mundo, né? Empatou com a Espanha e agora empata com a seleção do Uruguai. Tá fazendo história a pequena ilha de Cabo Verde neste Mundial. E aí nós vamos para a última partida do dia, que foi a vitória do Egito batendo a Nova Zelândia. Primeira vitória do Egito na história das Copas do Mundo, tá? 92 anos desde a estreia do Egito em Copas. Deixa eu colocar aqui o placar aqui, ó. Isso aqui é o histórico deles, né? A primeira Copa que eles jogaram foi lá em 1934. Fizeram um jogo, perderam. Aí depois em 90, 2 jogos, 2 empates e 1 derrota. 3 jogos, né? Depois 3 derrotas e agora tinham empatado um jogo. Enfim, vem a primeira vitória contra a Nova Zelândia, que estava sonhando. Eram duas equipes que somadas tinham 15 jogos em Copa do Mundo e nunca tinham vencido uma partida. Agora, acabou debutando aqui a seleção do Egito como vencedora. Muito graças também ao Salah, né? Foi brilhante nesta partida. A Nova Zelândia que saiu na frente com o Surman aos 15 minutos, cobrando uma cobrança de escanteio, ele faz de cabeça. E aí no segundo tempo, Zico empata o jogo, o Salah faz o dele e ainda tem o gol do Trezeguet, né? Ele deu a assistência para o Trezeguet, que entrou no segundo tempo, fazer o gol do desafogo ali já, né? Faltando 7 minutos para acabar a partida, ele foi lá e fez o gol que confirmou a vitória do Egito. Então uma belíssima partida do Zico. Tem nome aí, né? O apelido dele se justifica, fez um gol também e uma assistência. E o Mohamed Salah com o Trezeguet. Grande jogo do Egito, vencendo sua primeira partida. Depois de 92 anos de espera, o Egito, enfim, vence um jogo de Copa do Mundo. E aí a gente vai para a situação dos grupos aqui, né? O Egito lidera agora o grupo G com 4 pontos. Irã, Bélgica, cada um tem 2 pontos. Essa última rodada promete. O Egito encara o Irã e teremos Bélgica contra a Nova Zelândia. Então, agora a Bélgica tem que vencer, né? Convenhamos. Nova Zelândia, saco de pancadas, histórico, nunca venceu uma partida. O empate já não, né? Não dá, né? E aqui a Espanha liderando com 4 pontos no grupo H. Uruguai e Cabo Verde dividindo essa segunda colocação. Espanha e Uruguai se enfrentam na última rodada. Cabo Verde joga contra a Arábia Saudita. E Cabo Verde com condições aqui de conseguir um bom placar e avançar, né? Se vencer essa partida. O Uruguai tem parada dura. A Espanha vai jogar sério? Não sei não, hein? Não sei não se vai dar para a seleção uruguaia. Vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho também nos jogos de hoje da Copa do Mundo. As partidas que nós teremos, começando às 2 da tarde de Brasília. Argentina contra a Áustria, jogo com transmissão na TV Globo, do SBT, Sport TV, N Sports, GTV, Cazé TV, passando em tudo quanto é lugar. Lionel Messi em campo contra a seleção da Áustria. Depois, na sequência, coladinho ali, acabou às 6 da tarde, já teremos a partida entre França e Iraque, o Mbappé em campo também. Aqui transmissão exclusiva da Cazé TV. Mais para a noite, né? Às 9 da noite, Noruega e Senegal. Noruega e Senegal se enfrentando. Haaland em campo, transmissão da TV Globo, Sport TV e Cazé TV. E aí, para fechar o dia, tem Jordânia e Argélia a partir da meia-noite. Isso aqui é para os fortes, só os fortes, né? Já entrando na terça-feira,
Jordânia e Argélia, só os fortes verão. TV Globo, Sport TV e Cazé TV transmitindo essa partida. E aí eu quero ver quem gosta de Copa do Mundo de verdade, tá? E agora vamos falar de seleção brasileira. A seleção brasileira que voltou às atividades neste domingo, venceu o Haiti na noite da sexta-feira, ganhou o sábado de folga, né? O Ancelotti ficou satisfeito aí que deu folga para os jogadores, meio período ali, o pessoal saiu e voltou até mais cedo do que era o tempo limite. No domingo, foram para campo para fazer treinamento, só 3 titulares foram para campo, né? Nós tivemos o Paquetá, o Vini Júnior e o Alisson fazendo atividade em campo, o restante do grupo ficou lá, aqueles que foram titulares contra o Haiti ficou na academia fazendo aquele trabalho regenerativo, e a grande novidade foi a presença do Neymar. Primeiro treino integral do camisa 10 com o restante do grupo, até então ele fazia só aquela parte do aquecimento, e aí fazia trabalho com bola separado, e agora não, né? Fazendo, o Ancelotti já falou que espera contar com o Neymar para o jogo contra a Escócia, Neymar que não entra em campo há mais de um mês, a última partida foi com a camisa do Santos contra o Coritiba, dia 17 de maio, teve aquela lesão na panturrilha, tá recuperado, vamos ver quanto tempo ele vai jogar, se vai ser titular, se ele vai entrar como opção no segundo tempo, né, qual que vai ser a decisão ali do Ancelotti. Ancelotti também tem que decidir a questão do Rafinha. Rafinha se lesionou, está fora aí por pelo menos 10 dias, né? Essa é a expectativa de recuperação. Então não se sabe quem que vai jogar do lado direito ainda. O Ancelotti trabalha. Luiz Henrique e Ryan seriam os substitutos mais óbvios, né? Luiz Henrique que entrou no primeiro jogo da Copa do Mundo, foi titular, aliás, foi usado pelo Ancelotti em 4 jogos preparatórios da seleção brasileira, e o Ryan que jogou a partida contra o Haiti. Ele que entrou especificamente no lugar do Rafinha naquele jogo. Será que foi só para quebrar o gelo? Mostrou um descontentamento com o Luiz Henrique, falou, deixa eu colocar o garoto, ele já estreia, não precisa estrear como titular, faz a primeira partida de Copa? Vamos aguardar o que vai ser decidido pelo técnico Carlo Ancelotti. Ontem quem conversou com a imprensa foi o Paquetá. E nós vamos ouvir uns trechos dele aqui. Em primeiro lugar, ele falando sobre a possibilidade. Será que ele vai jogar do lado direito aí na vaga do Rafinha? Cara, acho que eu sempre me coloco à disposição para ajudar, para fazer o meu melhor. Essa é uma pergunta que, graças a Deus, eu não preciso responder, porque é uma dúvida pro professor, é ele quem decide. Mas acho que, independente de nomes, está todo mundo muito bem preparado para entrar e fazer o seu melhor. Tá aí também o Paquetá, que analisou um pouquinho dessa partida contra a Escócia. Vamos ouvir o Lucas Paquetá. Bom, acho que assim, não só a Escócia, mas todas as equipes na Copa do Mundo são equipes que você deve respeitar, deve estudar e se preparar para enfrentar. Então, a gente tem muito respeito pelo adversário, mas sabendo que a gente tem que colocar em prática o nosso jogo, fazer aquilo que o Mister pede para nós, para, independente de adversário, a gente conseguir alcançar o nosso objetivo em cada jogo, que é vencer. E para fechar, vamos ouvir a palavra dele sobre a volta do Neymar, treinando com o restante do grupo. O Paquetá, que era um dos titulares que foi para campo neste domingo, trabalhou junto com o Neymar e falou sobre a volta do camisa 10. Todos muito felizes com a volta dele, né, de voltar a treinar, voltar a estar no campo com todos nós. É um cara importantíssimo para a nossa seleção, que tem uma história linda aqui e que ainda pode nos ajudar muito, é muito importante, assim como todos os jogadores do elenco. Então a gente está feliz por ele, pela volta dele, e espera que ele possa estar em campo o quanto antes, nos ajudando. É isso, ficamos por aqui com mais este diário, pedindo mais uma vez o seu like, o seu hype, que você se inscreva, compartilhe, e valeu, aquele abraço.